É só para rebater minha e eu uso o jeito que eu quiser, para você. O exemplo é para o jeito que eu quiser. Se eu quiser botar no bolso e sair andando, eu faço. Ô, Gabriel, você quer colocar os números pra gente? Os números do pior ataque dos últimos tempos? Põe na tela aí, põe na tela. Vamos lá. Os piores ataques do Atlético nos últimos... os brasileiros da era de pontos corridos. Em 2019, o Atlético marcou 45 gols em 38 partidas. Em 2022, o Atlético marcou 45 gols em 38 partidas. Agora, em 37 partidas, no domingo o Atlético completa a 38, ou seja, a temporada atual 2025, o Atlético tem o pior ataque do Clube Atlético Mineiro na era de pontos corridos. Desabafa, Breno. Não, ô Gabs, mas por que a foto ali é do Cuca, sendo que o Turco também ficou metade da temporada ali? Ali é 2025, irmão. 22. 19 jogos, mais do que o Turco Mohamed. Não, mas coloca os dois. O Cuca tá aqui também, coloca... Você é advogado do Cuca agora? Não é ser advogado, não. É porque a gente tem que dividir as responsabilidades, né? O Turco também estava ali no Atlético em 2022. Só para constar isso, né? E saiu, e muita gente fala hoje dos números do Turco, reclamam dos números dele, que ele estava muito bem e tal, mas a torcida não gostava do Turco naquele momento, né? Os jogadores reclamavam que ele não tinha intensidade nos treinos. Estava em terceiro lugar. Mas estava em terceiro lugar, mas mesmo assim ele não agradava, só para poder lembrar, só para fazer esse corte. Mas realmente a gente vê que o momento do Atlético, ele é ruim fora do campo, é trazido para dentro do campo, é uma coisa atrás da outra. Se você pega 2019, quando você lembra o que aconteceu em 2019 também, né, pro Atlético lá, Breno, as eliminações, como foram, o que ataque aconteceram. desse ano, ele é inferior a um ataque que tinha nada mais, nada menos que Franco de Santo. De Santo, grande de Santo. Pra mim, o pior Olha pra jogador que você eu ver a vi jogar gravidade do que foi esse ano. E é o recorte. Quantas vezes a gente falou aqui no Donos da Bola... 38 gols, Gui, é muito pouco. Você vai se lembrar que teve um jogo com o Internacional, que foi o jogo antes da parada pro Mundial. O Júnior Santos fez o gol, fez o segundo do Atlético. De lá pra cá, nós falamos aqui no Donos da Bola que quantos jogos o Atlético ficou sem um atacante marcar com bola rolando. Foram muitos jogos. Só uma estatística. Quantos jogos o Hulk ficou sem marcar? O Júnior Santos fez quantos gols no ano? 2? Nossa, você acha que Então, é uma somatória que reflete nisso daí. O ataque de 2019, com Ricardo Oliveira quase aposentado, Franco de Santo, quem mais? Geovânio. Alejandro, né? Alejandro, Geovânio. É superior ao ataque desse ano. E não vai fazer 8 gols no Vasco, né, gente? Já é o pior ataque. É o pior ataque do Atlético. Na era de pontos corridos, é o ataque do Campeonato Brasileiro de 2025. É uma grande vergonha. E o Hulk machuca em 2022 na reta final, tem isso também. Por isso que o ataque fica... O Hulk ainda jogava bem na época, no alto nível dele, e ele machuca, então o ataque desce a ladeira. Esse ano é o recorte mais grave. Aí tem um cara que se destaca e ganha uma renovação de contrato muito Eduardo lesinho. Vargas. O Vaguinho. Vargas. Aquela reta final de 2022. As últimas 10 rodadas o Vargas se destaca. Deu aquele sanguinho. Você falou Vaguinho, o HG que é o da cadeira lá em São Paulo. Aí ele ganha uma renovação. Eu vou chamar ele. É lógico que eu vou chamar ele. Ô, HG, quão representativo são esses números que apresentamos agora com um Atlético em 37 partidas até aqui, tendo marcado apenas 38 gols no Campeonato Brasileiro de 2025. A conclusão que a gente chega é de que, por mais que quando tenha contratado, a gente tenha dito aqui, poxa, até que foi bem ao mercado para repor as peças no ataque e tal, é que a gente está pegando o nosso nível de exigência e trazendo ele daqui para cá, né? Em relação a tudo que a gente tem visto e escutado, inclusive, de quem manda no Atlético, então nosso nível de exigência, de repente, até de uma forma inconsciente, ele sai daqui para cá. Então você começa a achar que o Reinier pode ser uma boa peça, que o Biel pode ser uma boa peça, né? E isso é um problema. Isso é um problema. A gente, por exemplo, os jogadores contratados, mas acima de tudo os jogadores de frente, né? O Júnior Santos, eu questionei os valores, mas não questionei a contratação, só que aqui não jogou, né? O Rony eu contratei, aliás, eu discuti sobre os valores e não discuti sobre a qualidade. O Rony é um jogador interessante você ter no elenco, o Júnior Santos e tal, só que não rendeu.
Agora, de fato, se você pega esses jogadores e traz 2 muito acima da média, vale muito mais a pena do que você ir ao mercado e contratar 4 ou 5 que não te ajudaram em absolutamente nada. É que a gente estava discutindo isso hoje, aqui no estúdio em São Paulo, sobre as contratações que o Palmeiras fez. Não considerando o Paulinho, por exemplo, que chegou e machucado, né, mas foi uma cifra absurda, contratou alguns jogadores que valia a pena investir nesses jogadores. Não valeria a pena fazer, por exemplo, parte do que faz o Flamengo, de já trazer jogador pronto. Então fica aquela dúvida, né? Se o melhor mecanismo de ação no mercado é o que o Palmeiras faz e o que o Flamengo faz. Porque o Atlético trouxe um monte de jogadores para o setor e ninguém resolveu nada. Tanto que os números estão aí para provar que tem muitos atacantes, mas falta quem faz gol. Ou seja, logo escolheram as peças com futebol mediano, mas o homem-gol era o Hulk, ninguém para substituir e o resultado está aí, os números são péssimos. Breno, quando a gente também, o HG falou de alguns pontos, quando o HG citou o Atlético perde o Paulinho, aí ele vai buscar como solução o Rony, que não vinha sendo peça principal mais no Palmeiras, e o Júnior Santos. Aí era reserva do Botafogo naquele momento, tinha passado por uma lesão. Eu comecei a ser artilheiro da Libertadores. Eu não vou esquecer isso, tá, gente? Ele foi artilheiro da Libertadores com 11 gols. Ele fez 5 gols no jogo. Ele fez 5 no Aurora. 5 no Aurora. 5 no Aurora. Passou quase metade do ano machucado. Passou metade do ano machucado. O Paulinho sempre vai ser lembrado como... Gente, o Paulinho é de outro mundo aqui no Atlético. Foi um cara que entregou 50 gols em 2 temporadas. 50 gols. 2 temporadas com a camisa do Atlético, o cara tem 50 gols marcados. E ainda foi marcado por errar vários gols. Por errar vários gols, né? Tem muito torcedor do Atlético. Mas porque ele tinha presença de área e ele tinha um absurdo posicionamento. Tanto de gol que o Paulinho fez. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. A gente projetando um jogo contra o Vasco no final de semana, eu espero que o Atlético tente dar para o seu torcedor dignidade para fechar o campeonato com uma vitória contra o Vasco. É claro que a questão de público, o atleta não pode esperar que tenha um grande público, não. Pode até aparecer lá 15 mil pessoas, que seja, porque é um final de semana, é um domingo, 4 horas da tarde, pessoal do interior. Tem um detalhe que eu quero levantar aqui, que a gente não pode descartar. Pode ser o último jogo do Hulk com a camisa do Atlético? Pode ser. Tomara que seja, né, Breno? A gente não sabe se o Hulk vai permanecer ou não no Atlético para o ano que vem. Então isso pode atrair alguns torcedores também. Agora a questão é postura, dignidade, coisa que a gente vive falando por aqui. A gente espera que os jogadores façam, né, um jogo digno da camisa que eles vestem. Agora, isso não vai apagar o que foi feito até agora. Não. Mas que vai ser preocupante esse jogo, porque o Vasco pode vir com o time reserva que for. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Só uma situação muito rápida. Eu fiquei evitando falar aqui agora que eu estava fazendo um levantamento aqui da minha cabeça. Eu vi que o Atlético tem 38 gols marcados no Campeonato Brasileiro. Tomou 44. No Campeonato Brasileiro, sabe quantas vezes Caio Jorge e Matheus Pereira foram responsáveis por um gol do Cruzeiro? E aí eu estou eliminando os gols em que o Caio Jorge, obviamente, dá assistência para o Matheus Pereira ou que o Matheus Pereira dá assistência para o Caio Jorge. Sim. Isso são participações dos dois. Ou seja, quando o Caio Jorge deu uma assistência para o Kaique, deu uma assistência para o Lucas Silva, para o Christian, para o Kenny Arroio, aconteceu no Corinthians, são 35 gols que os dois participaram. Impressionante. Seja dando assistência para alguém que não seja entre eles ou fazendo gol. Cara, 35 gols. Mostra o porquê que o Cruzeiro está lá no alto da tabela. Exatamente. Não, e outra coisa, os dois, hoje, sozinhos, são quase tão eficientes quanto o ataque do Atlético. Inteiro no Campeonato Brasileiro. Mas são. Então, os dois sozinhos são quase tão eficientes quanto todo o ataque do Atlético. E aí você pode colocar os caras todos que estão no Atlético hoje, Dudu, Hulk, o Júnior Santos, que está lesionado, mas jogou boa parte do campeonato, o Biel. O Coelho, pode colocar todo mundo. Cara, é impressionante. Ô, HG, só pra te dar tchau, tá? Te liberar agora? Já, tá na hora do HG. Dinheiro mole, irmão. Beijo, meu querido. Tchau, tchau. Até segunda. Até segunda. Um beijo na bunda. Ó, e o HG tem um recadinho. Ele não vai falar o placar dele, não? Pra vocês.
Alô, alô, minha gente, ó, tem camisa oficial de graça chegando na sua casa, é presente da Nuve para você. A Nuve pega energia solar, entrega para a CEMIG através dos cabos, leva até a sua casa. E agora a Nuve quer ser sua parceira também, não é só parceira da CEMIG. Para você ganhar camisa oficial, receber em casa, camisa do Atlético ou do Cruzeiro, receber em casa e ainda obter desconto na conta da CEMIG todos os meses. Entre 15% e 25%, eu vou explicar qual é o caminho. A primeira coisa, você precisa baixar o Nuve App, que é esse aplicativo aqui, e aí, em nome do titular da conta da CEMIG, se for pessoa física, em nome do titular. Se for pessoa jurídica, no nome de quem assina pela empresa. Fez o cadastro, vale para quem paga de R$200 para cima, tá? Fez o cadastro, vai te pedir um cupom. Você torce para o Cruzeiro? Band Cruzeiro, tudo junto com letras maiúsculas. Você torce para o Atlético? Band Galo, tudo junto com letras maiúsculas. Usou o cupom, fez o cadastro, assinou com a Nuve, vai chegar um e-mail. Esse e-mail vai tratar do tamanho da camisa. Depois um voucher para receber a camisa em casa. Além da camisa, desconto na conta da CEMIG entre 15% e 25%. Detalhe, não tem que instalar a placa, não tem obra, não tem taxa de adesão, não tem mensalidade e não tem plano de fidelidade. Não gostou? É só sair, porque com a Nuve você só ganha! Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos.